Hoje é dia de falar sobre treta com o paciente. Como é que você sabe que um paciente vai te dar dor de cabeça, que esse paciente é um paciente sanguessuga, que deveria estar lá na Transilvânia, e por que ele pensa assim, por que ele desvaloriza o seu trabalho, e por que nada mais justo que você afastar esse tipo de paciente do seu consultório, porque ele tira a sua paz, ele prejudica, inclusive, o seu atendimento aos outros pacientes. Então, antes vou te contar a treta para você ver com seus próprios olhos e depois eu vou te explicar como é que você afasta esses pacientes do seu consultório. Agora, lembrando, se você caiu de paraquedas aqui agora, eu sou a Nanda McDowell. Nesse canal, eu te mostro estratégias, o passo a passo, para você dobrar o faturamento do consultório, atraindo paciente high ticket. Ou seja, isso sem precisar ficar virando o doutor blogueiro e sem precisar ficar atendendo esse tipo de paciente que é só dor de cabeça, é o paciente sanguessuga. Se você ainda não acompanha esse canal, você não segue, já clica aqui e se inscreva no canal e aproveita e dá um thumbs up, dá uma curtida aqui nesse vídeo para você receber os avisos dos próximos conteúdos que eu posto aqui, que também vão lá para o meu podcast Consultório High Ticket. Se você ainda não me acompanha no Instagram, aproveita e me segue lá também no Nanda McVendas. Esses recados sendo dados, vamos à treta. Olha aqui o que a mulher veio e escreveu no meu perfil, tá? Eu vou te falar o que eu respondi para ela antes dela me bloquear, essa paciente sanguessuga. Gente, eu nunca vi um lance tão superficial quanto isso aqui. Eu fico abismada como ser médico para essa moça se resumiu em como garfar clientes. Juro, inacreditável. Ser médico é um sacerdócio, uma das profissões mais lindas e nobres, blá, 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 blá. Se o cara for competente, bom ser humano e exercer com amor, o consultório vai bombar. Ponto. Não precisa dessa história absurda de coaching e fingir situações para atrair clientes. Jesus, o mundo tá louco. A inutilidade desse canal é vergonhosa. Vamos lá. Então, começando aqui por partes o comentário dessa paciente sanguessuga para você ver o quão errado tá esse tipo de pensamento e o quanto que prejudica você, que é uma pessoa de boa fé, que estudou anos para se formar no que você faz para cuidar da nossa saúde, da gente que é paciente, e ainda tem que ouvir esse absurdo aqui, tá? Então, esse lance tão superficial, ficou abismado que você veio para cima se resumir a garfar cliente. Então, primeiro argumento. Você é profissional da saúde, mas você tem um negócio. Não importa se você ainda nem tem o seu próprio consultório ou não. Você tem que pagar boleto, você tem que pagar imposto e você tem que ter a sua própria subsistência para você sobreviver, porque comida, moradia e tudo custa dinheiro. Para quem é médico também, vamos avisar para ela, porque não é só para ela não que ela precisa trabalhar ou o marido precisa trabalhar e botar dinheiro na mesa. O médico também precisa. Então, antes de tudo, você gastou muito, mas não é pouco não, muito dinheiro para você se formar. E não importa, eu tô falando isso com toda a convicção, não importa inclusive se você for para uma faculdade pública, porque o que você teve que gastar depois de especialização, aí você para se atualizar tem que ir lá naqueles congressos que são caríssimos. Às vezes, né, tem congressos que falam em áreas e especialidade, congresso é no mínimo 20 mil reais. E a área da saúde, tudo muda toda hora. Você, para frequentar esses congressos, você, para ter um melhor equipamento dentro do seu consultório, para você operar, por exemplo, se você é cirurgião, e salvar a vida de pacientes, fazer o seu trabalho, você precisa de dinheiro, tá? Então aqui, quando ela falou, aqui essa primeira, nunca vi um lance superficial como esse, resumiu como garfar clientes. Você não está aqui para garfar clientes e nem pacientes. Isso aqui é um pensamento muito mercantilista, mesquinho, pavoroso, que desvaloriza a sua profissão como profissional da saúde, que vem de dentro dela. Ela que mostrou o que ela tem dentro dela. Garfar clientes. Um médico que salva a vida da pessoa, que pode salvar a vida da mãe dela, do tio dela, do filho dela. Cara, isso aqui me deixou assim, já revoltada. E por quê? Vou ilustrar aqui com um exemplo, tá? Pra você entender como que isso mexeu tanto e caiu tão mal pra mim, que sou paciente high ticket. Vamos voltar aqui agora, foi 2010 ou 2011, não me lembro exatamente o ano, porque eu tava bem louca esse ano, mas eu lembro que na época eu tava fazendo prova da OAB, falhando miseravelmente, porque eu tive que fazer a prova, mas sei lá, nem sei quantas vezes eu fiz essa porcaria dessa prova, 7 ou 8 vezes, e eu era assim, uma das top alunas da minha faculdade, da PUC do Rio, e eu não conseguia passar na prova
pura assim, instabilidade emocional com tudo que estava acontecendo. Eu chegava na prova e eu travava. Mas também, se você for aqui da área da saúde mental, acho que você vai entender, né? Nessa época, minha mãe estava com um tumor no pâncreas e ela teve que operar, tirar esse tumor, ou seja, né? Passa aqui, fast forward alguns anos, a gente viu que foi do que o Steve Jobs morreu, simplesmente. Minha mãe foi operar um tumor no pâncreas que, com a graça de Deus, um médico extremamente high ticket que cuida da minha família, que é o Dr. Zani, que é o nosso clínico geral lá no Rio, ele descobriu com muita antecedência. E a minha mãe foi lá operar. Se você é médico, você até talvez, né, conheça o trabalho dele, eu já sabia, né, quem ele era, que era o Dr. Ribamar. No dia que a minha mãe foi operar, no Hospital Samaritano no Rio, vieram mais de, sei lá, acho que foi 10 ou 15 médicos para ver essa operação dela. Só aí, eu que sou filha e que sou paciente high ticket, eu consegui ter... Falei, nossa, mas tanta gente vendo essa operação. Aí que eu entendi que era uma coisa grave, né? Que era uma coisa que era extremamente, enfim, valorizada, que era difícil de fazer, que provavelmente aquele médico ali se especializou muito para conseguir tirar esse tumor dela, e que outros, né, estavam querendo aprender, ver ali como é que ele estava operando, ou seja, não era todo mundo que tinha acesso e nem tinha essa habilidade que o Dr. Ribamar tinha desenvolvido. Aí, final da história, Dr. Ribamar operou minha mãe ficou ótima, minha mãe tá aí vivíssima, já faz mais de 10 anos jogando beach tênis todo dia, e o final dessa história podia ser muito diferente se ela não tivesse sido operada por um médico tão maravilhoso e diagnosticada com tanta antecedência por outro médico tão maravilhoso, que é o Zani, que cuida muito bem dos pacientes dele, que já se formou, enfim, tem sei lá quantas, né, investiu lá na formação dele, e após mesmo se formar na faculdade, ela talvez não estaria nem mais aqui com a gente. Talvez não, bem provavelmente. Então, assim, desde há muito tempo já, e eu não vou falar nem isso, eu tinha aí meus 30 anos, né? Agora eu tenho 41. Então foi, desde os meus 30, até antes disso, eu já tinha a noção do quanto era importante, era indispensável, e era o trabalho mais importante que existe no mundo. Quem cuida da nossa saúde. Eu vi isso na prática quando eu passei por essa situação que a minha mãe podia ter morrido. Agora, eu pergunto aqui para essa jovem senhora, quanto que custa para um médico desenvolver esse tipo de habilidade, esse tipo de operação? Quanto que custa? Inclusive, né, só em termos de custo de hospital, enfim, de equipe, né, outras pessoas envolvidas na cirurgia para realizar uma cirurgia dessa. E essa pessoa aqui fala que esse trabalho é tudo para garfar clientes. Uma pessoa que salvou a vida da minha mãe, que gastou centenas de milhares de reais para se formar, para se especializar, para salvar a vida de pessoas. E não importa não, tá? Não vem aqui me dizer agora, mas o outro profissional da saúde, o outro tal, não salva. Tem a área da estética, salva sim. Salva a autoestima de uma pessoa, a área da estética. O outro salva os que cuidam da nossa saúde mental, salvam pessoas de... Acho que não pode falar aquela palavra aqui, né? Delas acabarem com a própria... Não pode falar aquela palavra aqui que dá confusão. Enfim, salva a vida das pessoas, cara. Não existe nada mais importante que a nossa saúde. Não é nada sobre ser mesquinho, garfar clientes, tá? É sobre cada vez se atualizar, ser melhor no que você faz. Isso custa dinheiro e tempo, até porque quando você está se especializando, indo para o congresso ou indo fazer uma especialidade, uma pós, até no exterior, você tem que fechar a porta do seu consultório, você não está gerando renda. Agora parece que essa pessoa aqui, ela pode gerar renda para a família dela e o marido dela e botar comida na mesa, mas você que é médico, você que é profissional da saúde não pode, você é um robô, né? Um robô para servi-la, você não come, você não dorme, você não tem que dar comida para sua família, e você... Estão te dando aí tudo, os congressos, equipamentos, nada disso você precisa comprar, vem tudo de graça para você atender seus pacientes. Acorda, minha filha, acorda. Essa foi a primeira frase, juro, inacreditável. Aí ela vem com o que é a pior parte também, né? Quer dizer, não sei o que é pior, pra ser bem séria. Ser médico é um sacerdócio, uma das profissões mais lindas. Essa parte aqui é a única que eu concordo com ela. É uma das profissões mais lindas, sim. E não só ser médico, ser profissional da saúde. Vocês têm as profissões mais importantes do mundo. Agora, não. Ser médico não é um sacerdócio. Ser sacerdócio é ser padre. Tá? Ser médico não é um sacerdócio. O seu trabalho, você precisa, a gente está em 2024, a gente não está no fantástico mundo de Bob, a gente não mora num país que a gente tem casa, comida e tudo na mesa de graça pra gente, então, não sei, essa pessoa aqui aparentemente é brasileira ou portuguesa, então
Ela com certeza não vive no mesmo país que vocês, porque ela deve ter isso tudo de graça na casa dela, era a única coisa que faria sentido. Não é sacerdócio, você precisa de dinheiro para se profissionalizar, para se especializar mais, para colocar sim comida na mesa da sua família, para ter suas horas de descanso. Se você não descansar, você não parar, você não é um robô, você não consegue atender a gente paciente, você tem burnout, e aí você é obrigado a parar. O seu corpo obriga você a parar. Quantas vezes eu já vi esse filme, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, tá? Então não é um sacerdócio. Um médico, um profissional da saúde é um ser humano incrível que doou a sua vida, seu tempo, o seu propósito de vida é ajudar os outros. Agora ele precisa ser pago para isso. É uma profissão louvável, incrível, que merece ser respeitada e valorizada e nunca desvalorizada e escrita aqui esse tipo de mensagem aqui de paciente sanguessuga que faz você, que é médico, profissional de saúde, ficar se sentindo mal. Nossa, estão me achando, né, um médico mercenário, ai, tô cobrando muito, eu tenho que cobrar pouco. Cara, vai pra PQP, minha filha, entendeu? Acorda, dinheiro, precisa de dinheiro para justamente cuidar e curar as pessoas e para se especializar e para ter acesso ao que é mais de novo, tecnologia e estratégias de tratamento e equipamentos e, enfim, cirurgias no mundo. Pelo amor de Deus, isso é óbvio. E aqui ela entra ainda mais a fundo no fantástico mundo de Bob, porque ela escreve que bom ser humano e exercer com amor o consultório vai bombar. Querida, você acha que o quê? Que os consultórios que não estão bombando, que não estão tendo muito paciente, é porque aquela pessoa ali tem ódio no coração, porque a energia dela não é boa, o consultório dela não tá bombando, que é só todo mundo viver aqui do paz e amor, anos 70, Woodstock, e o consultório vai bombar. Acorda, gente, que é isso? Entendeu? O pior, assim, isso que me revolta, principalmente porque eu sou uma paciente high ticket, tenho mega seguro aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, em Connecticut. Eu só vou em médico em Nova York, um dos melhores lugares do mundo, para todo tipo de serviço, né? Inclusive a parte da saúde, e mesmo assim eu faço praticamente tudo no particular no Brasil, porque, cara, não tem nada mais importante que a nossa saúde. Eu não quero ser atendida aqui por qualquer médico do plano para várias coisas. Mesmo sendo coberto aqui, eu prefiro fazer no Brasil, com a pessoa que é da minha cultura, que já conhece a minha família, que já me atendia antes de eu me mudar pra cá há 8 anos atrás. Enfim, eu quero fazer no Brasil. É tão forte isso pra mim, essa gratidão pelo que os profissionais da saúde já fizeram. Inclusive já salvaram a minha própria vida, porque com 20 anos eu passei uma situação gravíssima que acarretou, né, um trauma na minha vida, o resto da minha vida, se eu não tivesse feito terapia e psiquiatra, eu não estaria viva agora, eu não estaria aqui. Eu não aceito ler isso aqui de uma paciente sanguessuga. Eu não aceito, mas é mesmo. Então, assim, esse vídeo aqui, esse conteúdo que eu tô gravando pro meu canal, que vai pro meu podcast, que vai estar lá no meu Instagram, é um ato de eu não deixo alguém tratar vocês e diminuir vocês assim. Aqui na minha casa, isso nunca vai ser permitido, vai passar em branco, tá? Nunca. Então, o que é um paciente sanguessuga e como que ele pensa? Exatamente como nesse exemplo que eu dei agora. Ele acha que seu trabalho como profissional da saúde, como médico aqui, que foi o exemplo que ela deu, é servir o reizinho, a reizinha, né? O Joffrey lá, a Cersei de Game of Thrones. Quem viu Game of Thrones vai lembrar bem do personagem do Joffrey, aquele insuportável, o filho da rainha que depois virou rei, né? Príncipe Joffrey e a Cersei. Ele acha que o trabalho, que você é súdito dele, que você é um robô, você não come, você não dorme, você não precisa de dinheiro para viver, para cuidar da sua família, para realizar seus sonhos, tá? Até no lado da pessoa física também, por que não? Que só ele pode, que você tá lá para servir ele. Então, porque a sua profissão que você escolheu é um sacerdócio. E por que esse paciente sanguessuga te desvaloriza e provavelmente isso não vai mudar? Porque ele acha que nem essa pessoa aqui, que ele é como se fosse um cliente, ele tá te fazendo um favor de ir no seu consultório e você tem que fazer absolutamente tudo para agradar ele e cobrar muito pouco por isso, porque o seu trabalho é sacerdócio. O paciente sanguessuga, ele não valoriza todo o tempo que você estudou, que você continua tendo que estudar e ir para esses congressos caríssimos, 3 vezes por ano, mínimo, dependendo da área, 20 mil reais,
um congresso às vezes, de algumas áreas, especialidades profissionais da saúde, ele não valoriza, ele nem pensa, nem faz essa conta de que só para o seu consultório abrir as portas tem todo o investimento que você tem que fazer nessa atualização e reinvestir esse dinheiro que você ganha atendendo pacientes, às vezes sendo super mal pago por planos, para você cuidar dele e da família dele. Que é muito revoltante para mim, esse tipo de pensamento e esse tipo de gente. E agora, terceiro, como você se posicionar de maneira que você afaste esse tipo de paciente sanguessuga do seu consultório e você atraia paciente high ticket, que não é o paciente rico, é o paciente que valoriza o seu trabalho, que vai pagar e ainda vai falar... Pode ter sido super caro para ele a cirurgia, porque caro é relativo, depende do bolso de cada um. Mas ele vai falar para todo mundo, olha, eu deixei de fazer isso, ou eu vendi isso para pagar essa cirurgia porque eu fazia questão de fazer com o doutor tal, porque ele é o melhor, ele que estudou não sei o que tal, a minha saúde, e fala para você, para Deus e o mundo, que você salvou a vida dele, que você realizou o sonho dele ou dela. Enfim, esse tipo de paciente é o paciente high ticket, que ele valoriza muito mais do que fazer uma obra na cozinha, do que trocar de carro. Ele valoriza você como profissional da saúde. E tem muito paciente assim, graças a Deus, não é só esse aqui, né, essa pessoa aqui péssima, né, de valores duvidosos, de falta de ética, isso aqui, que tem no seu país, no Brasil. Tem vários maravilhosos que vão te valorizar. Agora, o que não te valoriza é que começar com você para esse discurso, como eu, aliás, respondi lá, né, isso foi no meu Instagram, eu respondi o comentário dela, ela ficou tão ofendida que ela, inclusive, me bloqueou, lógico. Eu falei assim, olha só, eu sou aqui advogada de defesa dos meus profissionais da saúde e do trabalho, da valorização do trabalho deles. Você deveria, eu falei pra ela, só que obviamente ela me bloqueou, o comentário não tá mais lá. Você deveria ter vergonha de ter escrito esse comentário aqui. Você deveria ir numa igreja ou lá pro seu Deus, da sua religião, qual que seja, e pedir perdão pelo que você escreveu aqui agora. Porque se você tivesse alguém na sua família, que nem a minha, que teve um tumor no pâncreas, que foi salvo, né? Minha mãe foi salva por um médico que operou ela lá, que tinha o maior robô, sei lá, equipamento, sei lá o que, pra operar minha mãe. Tantas pessoas viram, salvou a vida da minha mãe aí, minha mãe tá aí, já se passaram mais de 10 anos e tá ótima. Se você tivesse alguém perto da sua família, que tivesse uma criança com leucemia, tivesse coisas horrorosas acontecendo e você visse o quanto que esse médico investiu para ir lá estudar as melhores estratégias de cura, câncer, enfim, tudo mais, você teria vergonha desse seu comentário. Você teria vergonha de escrever aqui que o médico é sacerdócio mesmo e que, né, se for um ser humano bom e exercer com amor, o consultório vai bombar. Vai te catar, minha filha. Acorda, cara. Você tá dizendo então, né, que então os outros que não estão bombando não são seres humanos bons? Pelo amor de Deus. Então assim, eu me empolguei aqui nesse assunto porque eu realmente fico revoltada com esse tipo de gente. E eu dei uma resposta, mas tão atravessada, mas tão assim, que era um absurdo, que ela devia ter vergonha e que a vida ia mostrar pra ela, quando ela mais precisasse de um médico muito especialista, um profissional da saúde para ajudar alguém na família dela, e ela ia ver quão vergonhoso era esse comentário que ela escreveu, desvalorizando os profissionais da saúde, que ela, já, né, me bloqueou e saiu ali do meu canal, graças a Deus, porque paciente sanguessuga não fica um minuto no meu canal. Eles vão lá, ó, pra onde eles deviam ter ficado, que é na Transilvânia. Como que você afasta esses sanguessugas do seu consultório? Não é se posicionando, como falam por aí na internet, usando um terninho e parecendo, né, com umas joias, se você é mulher, com umas bijuterias ou joias, né, douradas, e tomando um cafezinho assim com o dedinho. Ah, pelo amor de Deus, gente, acorda, isso não é posicionamento. Posicionamento é o como que você impõe respeito e o quanto que você mostra para o paciente que não é aceitável o comportamento ruim dele quando ele tenta passar com o trator em cima de você e dar uma ré. Então, quando alguém vem e questiona o valor do seu trabalho, questiona que você devia estar aqui, né, atendendo todo mundo de graça, ou dá a entender que você é mercenário, você explica isso na maior calma do mundo, sem se alterar. Olha, entendo, tá tudo tão caro hoje em dia, mas olha, só os congressos que eu tenho que ir por ano para me atualizar, para salvar a vida dos meus pacientes, para não sei o que e tal, custa tal, tal e tal e tal. Só os custos que eu tenho aqui com o consultório, como aumentou tanto tudo na inflação no Brasil, eu praticamente saio no 0 a 0 e eu não consigo nem sustentar a minha família se eu não cobrar, no mínimo, esse valor da consulta. Você faz ele se sentir mal pelo que ele falou para você. E respeito, gente, assim...
Respeito não se pede, respeito se impõe e de acordo com o que você age e você não aceita, o termo que a gente usa aqui nos Estados Unidos é bullshitagem. Sabe, bullshit, ficar falando um bando de besteira pra você, bullshitagem de paciente ou de qualquer outra pessoa. As pessoas não nascem já sendo educadas e tendo um mega respeito por todo mundo e por você. Não é assim que o mundo real funciona. No mundo dos adultos, quando uma pessoa sai da linha com você e passa um limite que te desrespeitou, você tem que colocá-la de volta na posição dela de, olha só, esse tipo de comportamento não é permitido aqui na minha casa, no meu consultório. Então eu já viraria e falaria esse tipo de coisa. E aí completa com um gatilho high ticket do desapego no final, mas olha, tem outros excelentes profissionais da minha área, eu posso até te indicar um colega meu, se você sentir que você se identifica mais com outro, ou que você quer, né, outro tipo de atendimento, você pode ir em outro, mas aqui no meu consultório as coisas não funcionam assim. É assim, falar no melhor jeito, no melhor tom de voz, neutro, nada desse jeito enfático que eu falei aqui, porque quando eu falo dessa história e todas as coisas que eu já passei na vida aqui, não só a minha vida, mas conta da minha família, né, da minha mãe foi salva, eu fico muito revoltada, entendeu? Então eu leio isso aqui, mexe num nervo em mim aqui dentro, tá? E aí ela ainda comentou em outro comentário, a inutilidade desse canal é vergonhosa. Bom, se é inútil fazer médicos, profissionais da saúde dobrarem o faturamento, você paga um mínimo, porque dobrar, dependendo do que a pessoa ganha, é até pouco do que ela merecer ganhar. Dobrar o faturamento aqui, nesse método, é o começo. Então, se é inútil esse canal e vergonhoso uma pessoa dobrar o faturamento para atrair o melhor tipo de paciente para o consultório dele, para atender menos pacientes, porque ele está cobrando o valor justo, e poder atender a população carente que não pode pagar nada 1, 2 vezes por semana, como meus alunos fazem agora, que podem praticar o sacerdócio real, que é atender no SUS, ganhar nada, porque o consultório deles é lucrativo e as contas estão pagas, o dinheiro está na mesa para cuidar das contas de casa também, da família, e ainda tem dinheiro para ir para os congressos, para se atualizar todo ano. Se isso é inútil, realmente eu não sei o que é mais útil, porque de inutilidade o trabalho de profissionais da saúde não tem nada. É o trabalho mais importante que existe no mundo, tanto que eu sou advogada de defesa deles, a de você que tá aqui do seu trabalho, tá? Então assim, isso aqui foi uma treta gigantesca, povo que gosta da fofoca vai adorar, adora quando eu dou esses fóruns, mas eu quero que você lembre disso. As pessoas não vão nascer falando, oh céu, oh Nanda, oh nananã, bowing pra você, e você tem toda a razão do mundo e vão te tratar com respeito. O respeito se impõe, tá? Respeito não se pede, respeito se impõe. Quando o paciente passar dos limites no seu consultório, fazer coisas que te respeitam, se esse comportamento continuar e você não falar nada, você não consertar o comportamento dele, mostrar para ele que isso não é permitido tratar você assim, no seu consultório, que você não vai atender mais ele assim, aí a culpa já é sua, tá? Porque você permitiu ser tratado assim. Então, enfim, me empolguei aqui, né? Mas se você também sentiu o que eu senti com isso, com esse comentário, com esse vídeo, e você não quer ter mais esses pacientes sanguessugas no seu consultório, você sabe que você não merece ter esse tipo de paciente aí, não se esqueça aqui para concluir o vídeo de se inscrever nesse canal aqui no Nanda Mac, aqui no YouTube, e de também me seguir lá no Nanda Mac Vendas, e aproveita e já curte esse vídeo para você não deixar de ser avisado dos próximos conteúdos que eu vou postar aqui, tá? E te vejo no próximo vídeo. Um beijo!